Fortaleza é uma cidade cheia de história, uma capital que cresceu entre o mar, as praças e a força do seu povo. São séculos de memória, cultura e transformações que ajudaram a construir a identidade do povo cearense. No programa de hoje, uma conversa especial sobre o aniversário da nossa capital e as histórias que marcaram a trajetória da cidade nesses 300 anos. Começa agora, Fortaleza Cultural. Fortaleza completa mais um ano de história, uma cidade que cresceu e se transformou, mas que ainda guarda muitas memórias do seu passado. Para entender melhor essa trajetória, nosso repórter Fernando Benevides conversou com o historiador Juarez Leitão. Acompanhe. Entre o sopro do mar e o traço firme da história, Fortaleza nasceu como vigia do tempo. No século XVII, o forte de Schonenbuch se ergueu sob mãos holandesas, marcando o início de uma ocupação estratégica em terras que, pouco depois, voltaram ao domínio português e deram origem à nossa cidade. De vila discreta, cercada por dunas e caminhos de areia, Fortaleza cresceu ao ritmo das marés e dos sonhos de quem aqui fincou raízes. Tornou-se porto, virou ponto de encontro de culturas, expandiu avenidas, acolheu vozes e construiu uma identidade marcada pela resistência e pela criatividade. Hoje, 3 séculos depois, a capital cearense se impõe como protagonista, uma metrópole vibrante que pulsa desenvolvimento e alcança o maior produto interno bruto entre as cidades do norte e do nordeste do Brasil. A 3ª maior população entre as capitais de estado, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Fortaleza chega aos 300 anos como quem olha para trás com orgulho e para frente com esperança, uma cidade que nasceu Fortaleza e segue sendo todos os dias abrigo, potência e futuro. E para conversar sobre o aniversário da capital cearense, eu recebo aqui na TV Terra do Sol o professor, historiador Juarez Leitão, membro da Academia Cearense de Letras e autor de livros sobre a memória da cidade. Muito obrigado, professor, pelo convite aceito por estar aqui na TV Terra do Sol. Muito bem, Fernando, e gostei muito da sua introdução poética, dessa crônica de abertura sobre a nossa cidade. Fortaleza que um dia o poeta Paula Ney escreveu como a loura desposada do sol, é essa cidade encantadora, que continua, apesar da grande metrópole, ter áreas de aldeia. Nós temos ainda hoje certos lugares de Fortaleza onde se reúnem as pessoas para o bate-papo, para os converscotes, para os fuxicos, para a boataria, quer dizer, como se fosse uma vila de antigamente, né? Então, Fortaleza, ela nasce há 300 anos e sobre a sua fundação existe uma querela que hoje o Instituto do Ceará tomou partido e nós estamos comemorando mesmo o 1726, né, os 300 anos, e não o 1604 do Soares Moreno. Então, essa controvérsia, essa disputa, envolveu os grandes historiadores do Ceará. Então, ficou decidido o seguinte, do lado de cá nós temos o Raimundo Girão, nós temos os outros historiadores, né, que optaram por Matias Becker. Mesmo porque o nome da cidade é Fortaleza, forte. E foi em torno do Forte Schonenbuch, fundado pelos holandeses em 1649, que cresceu a cidade. A cidade se fez urbana, o aldeamento inicial, né, se urbanizou em torno do forte. Então, Fortaleza é esta cidade, bela, indiscutivelmente bela, dotada pela natureza,
de uma praia exuberante, né? De um litoral muito bonito, né? Uns pequenos morrotes, né? O morro do Marajaíbe, onde tem o primeiro sítio, como é um dos primeiros sítios, que é onde está instalada a estação ferroviária, a Santa Casa de Misericórdia, a cadeia pública, que é a Insetu. Esse é o primeiro sítio, ele está no morrote, Marajaíbe. Embaixo está a primeira praça, a Praça da Sé, onde estão hoje a catedral. Ali nós temos, esse sítio, tinha a primeira Câmara Municipal, estava ali, né? Durante muito tempo funcionou o Fórum Clóvis Bevilacqua, que depois foi transferido para Água Fria. Mas esse é o outro sítio. Esse sítio, ele toma Sena Madureira, ele se estende até Sena Madureira, onde num outro piso está a Rua do Rosário. E tem um prédio que compõe essas duas distâncias. Nós temos no nível da Rua do Rosário, nós vamos ter a Praça dos Leões, vamos ter o Hotel Brasil, a antiga Assembleia Provincial e o Hotel Brasil atrás dela, onde se hospedavam os deputados, né? Então nós temos nesse nível do Palácio da Luz, na sua base da Rua do Rosário. Então, nesse mesmo nível, nós temos a vizinha Praça do Ferreira, né? Professor, quando é que Fortaleza deixou de ser esse lugar de fortaleza e começou a ter uma identidade própria do ponto de vista urbano, cultural? Olha, Fortaleza, durante muitos anos, ela foi reduzida a Rua Princesa Isabel até a Dom Manuel e da Santa Casa de Misericórdia até o início do chamado calçamento de Messejana, que é a Visconde do Rio Branco. Então Fortaleza era isso. Fora desse quadrado, existia o quê? O seminário da Prainha, construído, inaugurado em 1864, né? O Colégio da Imaculada desse mesmo ano, ou um ano de diferença, e o Colégio Militar, né? A Escola Militar, a antiga Escola Floriana. Pois bem, isso era Fortaleza. Se pensou que Fortaleza cresceria no rumo da Barra do Ceará. Então, mas aconteceu uma coisa. A Avenida Francisco Sá se encheu de fábricas e as chaminés espantaram a população. As pessoas que tinham alergia não podiam morar ali. E muitos deles procuraram se transferir para as matas do Outeiro, que era o outro morrote, outra elevação, que começa a partir do Náutico Atlético Cearense, e que vai estar sofrendo uma elevação. E ali eram chácaras, se constituíram muitas chácaras, muitos sítios. Um lugar aprazível, né? Então o pessoal começou a se transferir para lá. Uma pequena aldeia. Uma pequena aldeia, aldeota, né? Aldeota. E essa aldeota foi crescendo, Fortaleza foi crescendo para o leste, então, até emendar com um outro município, o município de Messejana, a antiga aldeia da Palpina, e que foi município até 1928, né? Então, terminou emendando, né? Agora, professor, historicamente, a cidade, apesar de ter sido fundada na praia, ela sempre teve um olhar mais para o interior, ao contrário do que muita gente pensa. Os prédios históricos, como a estação ferroviária, a Santa Casa, a fachada é voltada para dentro, né? Para dentro. É porque durante muito tempo, até 1915, Fortaleza nunca foi atraída pelo mar. Só se ia ao mar para pegar o vapor. Como nós não tínhamos porto, nós não tínhamos profundidade. O nosso litoral é raso, é muito raso. Então nós passamos 100 anos construindo o Porto do Mucuripe, escavando para poder ter um porto. Por isso os pontilhões, aquelas pontes, né?
para se pegar o vapor lá dentro do mar, lá na frente. Se pegava um saveiro, uma jangada para poder chegar ao navio. Isso com todos os percalços, acidentes, ele caía todo enfatiotado para viajar, caía no mar muitas vezes e tudo mais. Até que chega aqui, por volta de 1914, 15, um pernambucano chamado José Magalhães Porto. Esse José Magalhães Porto, ele vinha representando uma firma inglesa, Rosberg Company, que comprava peles, caprinas, bovinas, ovinas e até peles silvestres de jiboias, de veados, de onças pintadas, né? E ele descobriu uma coisa, que havia uma separação entre a cidade e o mar. Não existia o banho do mar, não existia essa atração. Então ele falou com o prefeito para retirar a duna que separava o mar da cidade. Retiraram a duna e surgiu a Praia de Iracema, onde ele construiu o futuro Estoril, né? Que em homenagem à mulher dele, uma sobralense, porque ele foi vender peles, comprar peles no interior, e lá encontrou, casou com uma moça da família Frota, que era chamada de Dona Moreninha. Então ele vai e constrói uma casa na Praia de Iracema que chama de Vila Morena, que é o Estoril, né? Então, o Estoril de hoje, né? E a Vila Morena tem toda uma história. Recentemente fizeram um documentário sobre a Vila Morena, né? Porque ali tem muita história por detrás da... Mas esse homem foi José Magalhães Porto, que tem a origem dessa família Porto de Fortaleza, né? Do desembargador Hernani Porto, da dona Miriam Porto, esposa do Gonzaga Mota. Ele é o avô dessa gente toda. Ele é o inventor do banho de mar em Fortaleza. É uma coisa impressionante isso. A gente acha hoje, como é que Fortaleza os fortalezenses não tomavam banho de mar? Não existia essa atração, tá entendendo? Então ele inventou o banho de mar. Já pensou? A própria construção da Santa Casa, as pessoas passearem no passeio público era para o mar levar as doenças, né? Ficar... Já tinha o costume, inclusive, de tomar o banho, mas se existia essa lenda urbana de que o banho de mar, ele era saudável para várias infecções e moléstias e tudo, né? Agora, veja só, o passeio público foi a primeira praça de referência de Fortaleza, porque ele tinha 3 planos, ele não é aquilo que é hoje, né? Ele tinha 3 planos. Ele tinha o primeiro plano, tinha um segundo plano, que você descia, né? Um segundo piso, e tinha um terceiro piso já bem perto do mar. E é impressionante como a segregação racial se efetivava ali, né? Então, no primeiro piso era a elite, né? No segundo piso, a classe média e a chamada ralé, que eles consideravam os humildes, lá embaixo. Quer dizer, isso hoje seria uma coisa abominável, né? Mas era uma segregação, os estamentos sociais da época, né? E a sociedade... Ali se circulava pelo menos 3 vezes na semana, às quartas, aos sábados e domingos. E a banda de música tocava num coreto que tinha ali, né? E as pessoas se namoravam ali, ficavam circulando, né? As jovens no centro da praça, os jovens paquerando, flertando, né? Da beira da praça, né? Como é do piso da praça. E ali começavam os namoros, no passeio público, né? Que foi cenário das execuções dos revolucionários de 1824, Confederação do Equador. Professor, quais transformações ao longo desses 300 anos, na avaliação do senhor, mais marcaram a vida cotidiana? O desenvolvimento para o leste em relação ao Outreiro, Aldeota, vislumbrar uma praia no futuro?
né? Ou as casas de veraneio, como o senhor citou, na Praia de Iracema, a beira-mar, esgotamento sanitário, que também foi uma festa na inauguração. Bom, então veja só. Até por volta de 1930, Fortaleza se reduzia àquele quadrilátero que nós falamos. Da Rua Princesa Isabel a Dom Manuel. Da Santa Casa de Misericórdia ao início do calçamento de Messejana. Mas é aí que Fortaleza passa a sofrer uma expansão espacial, com o surgimento dos bairros. O primeiro bairro foi o bairro da Praia de Iracema, pela família Magalhães Porto. O bairro da Gentilândia, pelo Zé Carvalho e da Frota, né? Família Frota, Carvalho Frota, né? Que tem até aquela mansão, né? Que hoje é a reitoria, né? E a família Filomeno Gomes, que criou o Jacarecanga. E são esses três bairros, Praia de Iracema, Benfica, o Benfica e o Jacarecanga, eles vão dar uma expansão de Fortaleza. Os ricos, o baronato, começa a se mudar para esses redutos, né? Houve um tempo que o Jacarecanga era o bairro mais chique de Fortaleza, os ricos moravam lá, né? Depois é que a Aldeota conseguiu conseguir essa hegemonia, né? E você vê pelos bangalôs, né, construídos, não só no Benfica, como no Jacarecanga e na Praia de Iracema, o estilo, eles imitavam construções europeias, e ali estava o baronato da cidade, né? Fortaleza, a partir de Plácido de Carvalho, que era um rico de Fortaleza, um comerciante, tinha casa Plácido, e esse homem também constrói, ele faz uma acomodação, uma revolução urbana em Fortaleza, porque ele constrói o Majestic, que era um prédio que tinha cinema, tinha tudo, e tinha também acomodações para hóspedes, né? E embaixo tinha um café formidável e tudo mais, famoso na época. E ele constrói um hotel de luxo, o Excelsior Hotel, com 8 andares naquele tempo, um prédio de alvenaria de 8 andares, era uma temeridade, né? Se ele construir um prédio de alvenaria de 8 andares, né? Então ele muda a feição da cidade, né? E aí a gente vendo, quando você vem chegando de avião, que você olha a cidade, você nota que a cidade do centro, ela segue as avenidas enormes, né? Essa rua Senador Pompeu, ela sai aí, ela vira Expedicionário, ela atravessa o Mudubim, ela vira estrada, e tá entendendo? É uma reta, lá vai. Dom Manuel, vira Guanabi, vira BR. Pois bem, então a partir como os raios da formação urbanística da cidade são impressionantes, como se a cidade tivesse sido planejada, né? Então, foi desse jeito que se formou Fortaleza. Pessoal, a gente está chegando nos momentos finais. Cidade completando 300 anos, mas como o senhor explicou, só de 1930 para cá que ela tem fugido do centro, tem se tornado a grande metrópole que é hoje de uma forma muito acelerada, e fica essa preocupação com toda essa memória que o senhor está contando, o patrimônio, a Fênix de Caxeral, que não tem mais, o edifício São Pedro, que foi perdido há pouco tempo. Quais as preocupações de Fortaleza hoje e o que o senhor enxerga para a nossa cidade no futuro? Olha, Fortaleza criou uma sociedade muito evoluída, muito criativa. O cearense, que é o resultado de uma miscigenação muito grande, dos árabes, dos judeus, dos ciganos, além do povo, do habitante primitivo, o índio, e o negro que veio depois, o português. Pois bem, criou esse tipo humano interessante, que o Brasil se espanta com ele. Primeiro,
do judeu errante, peregrino, essa história de estar em todos os cantos do mundo. Você chega em qualquer lugar do planeta, encontra um cearense. É uma coisa impressionante. E depois a maneira jocosa de olhar a vida, né? Quase sempre humorista, né? É, humorista. Por quê? A Bernardo Montenegro, sociólogo e escritor, interpretou isso como uma maneira de enfrentar a desdita. Diz, olha, o Ceará assolado pelas secas, pelas maldições da natureza e tudo mais. Daí ele resolveu zombar da própria desgraça, por isso ele é engraçado. Esse jeito manhoso de olhar a vida é uma maneira de zombar da própria desgraça, certo? Então, por isso, o cearense é assim. Agora, veja só, tem uma coisa, um pecado que você se referiu, que nós não temos, é o respeito à memória antiga. Nós destruímos com a maior tranquilidade o que foi construído pelas gerações anteriores. Derrubar um velho sobrado, derrubar o castelo do Plácido, né? Então, isto é um absurdo, porque você vê que muitas cidades têm nisso a sua principal atração turística. O espaço antigo, a referência velha, a memória. Isto é que sustenta o turismo de algumas cidades de Minas Gerais, e mesmo de Pernambuco, ali de Olinda. Salvador, né? O Pelourinho. Salvador, quer dizer, e na Europa, então, isso aí é uma reverência, é reverenciado. E aqui, com a maior disfarçatez, se destrói a memória antiga, certo? Como se o que era antigo fosse menor do que o avanço tecnológico e a modernidade. Então, esse comportamento modernoso é lastimável. Fortaleza poderia perfeitamente conviver com o passado e o presente, certo? Respeitando cada um o seu espaço. Não ficar no passado, só no passado, mas porque a história, ela tem passos dinâmicos, ela é dinâmica, ninguém pode ficar se queixando. No meu tempo não era assim, não sei mais o que. Não. Teve o seu tempo e tem o tempo de hoje. Agora, os dois poderiam conviver harmonicamente e isso seria um respeito. Essa é a história de Fortaleza, 300 anos estão aí. Um dia, quando ela era apenas uma aldeia, um poeta que saiu do Aracati, chamado Francisco de Paula Ney, que a família pagou para ele estudar, dava mesada para ele estudar no Rio de Janeiro, e ele pegou, se meteu, se envolveu com os boêmios de lá e terminou tuberculoso, mas era um grande orador e, sobretudo, um bom poeta. E ele se lembrou disso quando escreveu um soneto chamado Fortaleza. Ao longe, brancas praias embaladas pelas ondas azuis dos verdes mares, a fortaleza, a loura de esposada de sol, dormita à sombra dos palmares, loura de sol e branca de luares, como uma hóstia de luz cristalizada, entre verbenas e jasmins pousada na brancura de místicos altares. Lá canta em cada galho um passarinho, há pipilos de amor em cada ninho, na solidão dos verdes matagais. É minha terra, a terra de Iracema, onde é cantado e esplêndido poema de alegrias e beleza universal. Foi desse soneto que veio o apelido de Loura do Sol. Perfeito. Professor Juarez Leitão, muito obrigado pela sua presença, pelas suas explanações. Fica o recado aí para quem está nos assistindo, para as próximas gerações, preservar a nossa cidade. Enfim, Fortaleza, parabéns pelos 300 anos e a você, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Fortaleza é mais que uma cidade, é um lugar de memórias, de cultura e de histórias que são escritas todos os dias nesses 300 anos. A gente vai ficando por aqui, mas a cultura continua viva nas ruas, nas praças e em cada canto da nossa capital. Continue ligado no canal 42.1 e acompanhe a gente também no YouTube. Até a próxima!